A Embaixada da China fez uma reclamação formal ao governo brasileiro contra uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente, que preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, acusou em sua rede social o Partido Comunista Chinês de espionagem. A postagem comentava a adesão do Brasil à chamada rede limpa de tecnologia 5G, sem a empresa chinesa Huawei. Depois da repercussão, o deputado apagou o texto. O vice-presidente da República saiu em defesa do Itamaraty e fez uma dura crítica à embaixada da China no Brasil. Para Milton Mourão, faltou diplomacia dos chineses na hora de rebater a acusação de espionagem feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que diplomaticamente está errado isso aí, né? Então, essa é a segunda vez que o embaixador chinês reage dessa forma, né, dentro vamos dizer, das convenções da diplomacia. O camarada se sentindo, né, vamos dizer, incomodado com qualquer coisa que esteja ocorrido no país, ou ele escreve uma carta para o ministro de Relações Exteriores, ou ele vai ao Itamaraty e apresenta as suas ponderações, né? Então, e não via rede social, porque aí, né, vira um carnaval esse negócio, né? O maior comprador é a China, e foi justamente o comércio com o gigante asiático que freou a queda nas exportações brasileiras no geral. O Brasil é cada vez mais dependente do mercado chinês. E na região de Araçatuba esse cenário não é diferente. As exportações para o país asiático bateram recorde no ano passado. Enquanto isso, polêmicas envolvendo o governo federal e a China tomaram conta do noticiário. O tema do dia é a relação entre Brasil e a China. O nosso entrevistado é o economista e professor universitário Marco Aurélio Barbosa. Tudo bem, Marco? Como é que você está? Tudo, graças a Deus, tudo certo. À disposição aí para colaborar. Muito obrigado pela sua participação. Ô Marco, o nosso tema hoje é sobre o mercado chinês, né? Nós temos aí, e até eu gostaria que você falasse com mais propriedade sobre isso, uma pesquisa até mesmo realizada por você. Nós temos dois cenários. Vamos começar primeiro com o cenário a nível nacional, né? O Brasil e a China ainda continuaram em 2020 sendo grandes parceiros comerciais, né? Eu gostaria que você trouxesse esses dados para a gente e a importância desse mercado nacionalmente falando. Bem colocado. Então, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. O ano passado, Vitor, ela foi responsável por 30 e poucos % das nossas exportações, ou seja, 1/3 daquilo que o Brasil exportou teve como destino o mercado chinês. O mais importante é colocar que a China também ela tem uma representatividade quando a gente fala no chamado superávit comercial. Nós temos a chamada balança comercial. De um lado, é aquilo que a gente exporta, produtos que o país exporta, e de outro, aquele que ele importa. O resultado desse fluxo é o resultado da balança comercial, que pode ser superavitário, quando a exportação supera as importações, ou o contrário, deficitário. É importante para um país, do ponto de vista macroeconômico, as contas externas, ele tenha superávit. A China representa, tem uma participação expressiva nesse superávit que o Brasil teve no ano passado. Todavia, há uma preocupação quando a gente fala nessa relação bilateral entre a economia brasileira e a economia chinesa, que é o tipo de produto, a característica do produto que a gente exporta para a China. Ela compra do Brasil, predominantemente, aquilo que em economia nós chamamos de commodities. Commodities são produtos básicos, padronizados no mercado internacional, não apresentam diferenciação, geralmente são recursos naturais, produtos básicos que não passaram por um processo de industrialização. É o caso da celulose, do açúcar, do petróleo, do minério de ferro, carnes também entra aí um pouco semi-industrializado. O Brasil tem essa dependência em relação à economia chinesa na exportação de commodities. É baixo as exportações nossas de produtos industrializados de maior valor agregado.
mas mesmo no ano passado, no ano de pandemia, no ano que impactou não só a economia brasileira como chinesa, essa dependência, essa participação dos chineses nas exportações brasileiras cresceu. 1/3 de tudo que o Brasil exporta é para um único país, que é a economia chinesa. Como que você analisa os impactos, né, que essa parceria Brasil-China tem na economia brasileira? Como é que você enxerga esses impactos, não só na geração de empregos, mas até mesmo no mercado brasileiro? Toda exportação, ela tem o quê? Um efeito multiplicador importante dentro do país. Ela gera emprego, gera renda, ela desenvolve os elos da cadeia produtiva, ela favorece cidades em que essas plantas industriais exportadoras estão presentes. Então, ela tem uma contribuição para o crescimento da economia. Então, a avaliação é uma avaliação positiva e nós temos também, como eu falei, a importância dessas exportações para a China para o superávit comercial. Ele é fundamental para criar no país algo que nós chamamos de reservas internacionais. Todo o país tem lá, no Banco Central, uma espécie de poupança em dólares. Nós chamamos de reserva internacional. Essas reservas são fundamentais em momentos de crise, momentos de incerteza, que o mercado internacional acaba vivenciando. Países que têm pouca reserva, eles enfrentam dificuldades e às vezes tem que até recorrer ao Fundo Monetário Internacional para poder socorrer o país que tem ali uma conta externa deficitária, tem as suas reservas exauridas. No caso dessa relação com a China, ela é favorável tanto para esse incremento das reservas, como também para os efeitos multiplicadores na geração de emprego, renda na economia brasileira. Pesquisa que você realizou, Marco, a gente percebe também, você menciona alguns efeitos micro e macro, né? Um deles seria uma alta que nós tivemos de alguns produtos, analisando internamente aqui no Brasil no ano de 2020, né? Quais são esses produtos e como que, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, como que você explica essa alta e por que ela ocorreu? Esses efeitos microeconômicos é uma parte importante da economia, que é quando a gente olha a questão das realidades regionais, as realidades dos municípios. Então, no caso aqui da nossa região, ela foi bem beneficiada por esse incremento, por esse aumento das exportações para a economia chinesa, por causa de alguns tipos de produtos que são produzidos aqui em algumas cidades estratégicas da região. Nós tivemos incrementos na venda de açúcar, na venda de etanol e na venda de carnes. Dados divulgados recentemente pelo Ministério da Economia mostram que Valparaíso, Araçatuba, Andradina e Penápolis são as principais exportadoras para o mercado chinês e alcançaram um valor exportado de 252 milhões de dólares. As exportações para a China cresceram 400% no ano passado em Araçatuba e foram impulsionadas pelo açúcar e pela soja. Já o destaque da carne bovina ficou com Andradina, que possui um dos maiores frigoríficos do país. O crescimento da exportação da carne para os chineses foi de 46,6%. Não pertencendo à nossa região, mas aqui próxima geograficamente, a Promissão teve um crescimento extraordinário de exportação ano passado para a China de carnes. Hoje, 89% das exportações de Promissão tem como destino a economia chinesa. Esses são os efeitos microeconômicos, que vão se refletir também na geração de empregos. Os dados do CAGED mostram essas cidades sendo beneficiadas do ponto de vista da empregabilidade ao longo do ano passado. Valparaíso surpreende, né? Porque teve um aumento aí de mais de 500% de um ano para o outro, né? E o açúcar é o principal produto que foi exportado aos chineses em 2020. Essa commodity, o açúcar, houve uma demanda muito grande do mercado chinês. Por quê? Porque o mercado chinês é um mercado muito grande do ponto de vista populacional. É mais de 1,3 bilhão de chineses e que tem demandas crescentes de matérias-primas, porque eles precisam produzir os produtos, industrializar essas matérias-primas, e um grande crescimento na área de alimentação. Eles não conseguem produção interna dar
conta de um mercado consumidor tão representativo. E nesse contexto, o Brasil é um grande exportador, como é o caso aí de Valparaíso, que aproveitou, inclusive, o aumento dos preços do açúcar o ano passado. Então, a cidade e as empresas ali instaladas nesse setor aproveitaram para aumento de rentabilidade, vendendo para o mercado chinês. Vamos falar sobre Araçatuba e depois até mesmo a gente passa por Andradina. Araçatuba aparece aí no ranking regional em segundo lugar, né? Eu gostaria que você falasse sobre esse movimento de Araçatuba, a importância de Araçatuba para o mercado chinês, o mercado exportador, e também sobre Andradina, principalmente por conta da carne bovina, até mesmo aqui em Araçatuba, né, que é chamada e conhecida como a terra do boi gordo, nós temos uma produção muito grande, né, do gado de corte, vamos assim dizer. Nós temos um frigorífico muito grande em Andradina e muitas dessas produções dessas cidades, como Araçatuba e outras menores aqui da nossa região, acabam passando por Andradina, né? Gostaria que você fizesse, então, essa análise do eixo Araçatuba e Andradina e da importância que esses municípios tiveram para o mercado chinês em 2020. São duas cidades importantes. No ano passado, os dados mostram um crescimento também das vendas para o mercado chinês. Araçatuba passou de 400% de incrementos nas exportações, e nós tivemos dois produtos em destaque. O açúcar, que aqui nós temos usinas instaladas na cidade, e também o crescimento de soja. A soja foi algo interessante, mostrando aí, no caso da nossa agricultura, uma diversificação e também um produto que é muito demandado pelo mercado consumidor chinês, que é a soja. E Andradina é interessante o incremento que teve na exportação de carne. Lá tem um frigorífico já consolidado, né, de uma empresa multinacional, que, portanto, tem contatos em todos os grandes mercados mundiais, e que aproveitou o preço também, que aumentou bastante durante o ano passado, para poder incrementar essas vendas ao mercado chinês. Há uma conexão com Araçatuba no sentido de que uma parte dessa produção abasteceu esse mercado, esse frigorífico, e, por sua vez, essa exportação para a China, tem como produtores aqui da cidade de Araçatuba, conhecida, né, já historicamente aí como, né, a capital do boi gordo, no sentido que você tem um grande grupo de empresários, produtores e criadores de gado, e que no ano passado tiveram um aumento da rentabilidade, que nós tivemos dois efeitos. Além do crescimento das compras chinesas, houve também um aumento da demanda de alimentos aqui dentro do país, que trouxe um problema que é o aumento da inflação. A gente acompanhou ao longo do ano passado o IPCA, e é um problema, né, e também um reflexo desse incremento das vendas dessas commodities para o mercado chinês. Como que você analisa nós tivemos esse cenário, né, que nós estamos desenhando aqui, de 2020, mas e 2021, né? Quais são as expectativas? Essa parceria deve continuar forte? E como que você analisa as políticas econômicas do governo federal em relação à China? Até nós tivemos aí, há alguns meses, né, algumas polêmicas envolvendo algumas falas de ministros, até mesmo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que isso pode influenciar de alguma forma nessa parceria bastante exitosa até aqui com os chineses? Qual que é a sua opinião sobre isso? Minha visão é que, apesar dessas questões políticas que acabam influenciando, é muito difícil o chinês encontrar um outro fornecedor com as características, com a competitividade, a qualidade que o Brasil tem na produção dessas commodities que eles já compram há algum tempo da economia brasileira. Então, não deve afetar no curto prazo. No curto prazo, ainda esse crescimento de exportação, esse ano ainda nós devemos aumentar as exportações para a China, e aquela participação que eu falei inicialmente, de 1/3 das exportações brasileiras destinadas ao mercado chinês, deve incrementar esse ano. Já trago aqui um dado importante, acabou de sair, no primeiro bimestre desse ano, janeiro e fevereiro de 2021, as exportações brasileiras para a China cresceram 8%
comparado ao primeiro bimestre do ano passado. Então, a gente vê aí um crescimento ainda dessas exportações para o mercado chinês. E eu acredito que isso vai trazer reflexo também aqui para a nossa região, é algo para a gente acompanhar. Essa dependência do mercado chinês deve permanecer. Todavia, na minha visão, o governo deve utilizar seus instrumentos de política econômica, de política comercial, como eu falei, para agregar valor às nossas exportações, diversificar mercado, ou seja, não é bom para o país, não é positivo para as nossas empresas a dependência de um único mercado. É importante que a gente tente conquistar novos mercados e que aumente a base exportadora. Uma grande dificuldade que a gente encontra hoje é que são poucas empresas que estão inseridas no mercado externo. Essas que estão inseridas são grandes grupos, uma representatividade muito grande. É importante aqui para as nossas regiões, né, articulando aí essa política econômica do governo federal com as chamadas políticas de desenvolvimento econômico local, é a ampliação dessa base exportadora, incentivar novas empresas a buscarem a inserção no mercado externo, porque isso traz efeitos positivos para o desenvolvimento das nossas economias. E aproveitar esse cenário em que a economia internacional deve crescer mais do que a própria economia brasileira esse ano. Uma variável macroeconômica importante, quando a gente fala em exportação, é a taxa de câmbio. Acima de 5,50 por dólar, como nós estamos agora, ela é extremamente competitiva para as exportações brasileiras, torna o produto brasileiro mais barato ao ser encaminhado ao exterior, gerando rentabilidade para o exportador e favorece os resultados da nossa balança comercial. Eu vejo com bons olhos o resultado da balança comercial nesse ano, o próprio incremento das exportações para o mercado chinês. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo disponível aqui conosco. Eu agradeço, viu? Sempre à disposição da gente falar um pouquinho sobre a economia brasileira e trazer uma reflexão da questão da economia local e regional. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o nosso tema do dia, a economia chinesa e os seus impactos aqui na região de Araçatuba. Até o nosso próximo bate-papo.